Miopia, astigmatismo, vista cansada, um monte de conceitos que às vezes não ficam tão claros assim para nós. Ainda bem que hoje tem vídeo, fica fácil de a gente conseguir entender. Bom, uma coisa muito interessante é que o olho tem pele, né? Vocês sabem que dá para a gente fazer uma analogia com uma cebola. Vocês imaginem muitas camadas em que a camada superficial ela começa a envelhecer e descamar, né? E ela vira a remelinha do canto do olho de manhã. Muitas de manhã, quando a gente vai lá, limpa, tira, leva um pouquinho de muco, mas é muito de epitélio. Eu, há 12 anos, quando eu fiz a minha cirurgia refrativa, ainda não existia um método seguro e eficaz e rápido. Já era seguro e eficaz, mas não era rápido. E por que não era rápido? Porque a gente tinha que pingar uma gotinha de anestésico, colocar o afastadorzinho para não se preocupar se ia piscar ou não, e o meu colega que fez, ele tratou de fazer o laser direto na superfície. Ao final do procedimento foi colocada uma lente protetora, como uma lente de contato comum, que foi retirada só 5 dias depois. Esse é um procedimento extremamente eficaz, em que em alguns casos a gente ainda deve fazê-lo, quando não há uma estrutura absolutamente assim, que comporte um tratamento mais elegante. Mas infelizmente ela traz então um incômodo. Você imagina, raspa a pele, já atrapalha um pouquinho, né? Então você imagina quando a gente raspa a pele ou tira a pele do olho. Ela volta a crescer em 2, 3 dias, mas durante esse período da ardência, lacrimejamento, coceira, a luz incomoda. Então, a pessoa demora a voltar às suas atividades. Pois foi inventado, há alguns anos, algo maravilhoso, que é a possibilidade de hoje a gente conseguir manter essa pele como se ela fosse um curativo natural. E essa é a plataforma mais moderna que existe, ou seja, a pessoa, ela deita, uma máquina produz uma separação entre aquilo que é a pele externa e aquilo que não se modifica, que é o chamado estroma humano, né, da córnea. E, ao preparar isso, a gente parte para o segundo laser. Vamos entender um pouquinho melhor? Olha só, gente. Então, aqui, ó, nós temos, por exemplo, vamos abrir o laser de femtosegundo, que é sobre esse que nós estamos falando. Basicamente, vocês imaginem que o olho, ele, ao invés de nós criarmos uma tampinha de laranja do céu, nós temos um laser que ele fica durante 10 segundos realizando 1 milhão, nesses 10 segundos ele realiza 1 milhão de disparos. E com isso ele consegue provocar uma separação de camadas sem cortar. Ou seja, de novo, lembrem, como se fosse uma cebola. Aqui é o vidro do relógio, a parte transparente. Ela tem muitas camadas. Cada uma dessas microexplosões em 10 segundos, elas na realidade formam só umas bolhazinhas. E essas bolhas, elas coalescem, gerando como que uma lâmina. E com isso, nós conseguimos, ao final de 10 segundos, termos como que um curativo, uma pele, uma tampinha com a pele natural do olho. De novo, estamos vendo de frente, a cor do olho por baixo, e aqui por cima, então, temos a córnea, que tem muitas camadas. A camada externa, que é a pele, ela, ao invés de ser retirada, evaporada, ela é só afastada. Dessa forma. Foi criado, e cada um desses essas pequenas explosões, ela gera como um efeito de ventosa. Ao final do procedimento, ou seja, na sequência disso, o que nós fazemos é realmente aplicar o laser evaporativo, aquele que vai modificar a curva, né? Nós temos uma curva assim, queremos deixá-la assim. Como se faz isso? Evaporando. E o laser, o segundo laser, que é o excimer laser, ele ao tocar e romper as moléculas, ele imediatamente depois é só devolvida essa camada. O procedimento, passando pelos 2 lasers, não costuma, em termos de tratamento de laser, não costuma passar de 30 segundos. Entre deitar e levantar, 5 minutos. Ou seja, aqui nós temos uma nova tecnologia que consegue fazer com que nós tenhamos uma recuperação rápida, né? Ou seja, a gente consegue hoje entender e tratar melhor cirurgias de astigmatismo, miopia, vista cansada. Bom, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, então, como se faz esse tipo de tratamento, vamos começar falando de astigmatismo, normalmente é aquele que dá mais confusão, né? Gente, o astigmatismo, ele é uma distorção justamente desse vidro, desse poderoso vidro da superfície transparente da córnea. Ele normalmente deveria ser uma esfera perfeita, né? A cor está lá por baixo, a gente coloca linhas aqui
nessa simulação para que a gente possa entender. Deveríamos ter uma córnea exatamente assim, redondinha, uma esfera. Quando ela não é redondinha, quando a curvatura horizontal é um pouco diferente da vertical, a gente tem o astigmatismo. Ou seja, a luz que está querendo entrar como um todo para dentro do olho, ela sofre uma refração diferente nesse sentido do que aqui. Sempre que a gente fala de astigmatismo, a gente tem que perguntar aonde? A 90 graus? A 180, como é nesse caso? A 45? Ou seja, o astigmatismo em óculos ou em lente de contato, ele pode ser corrigido naquela posição. É um conceito lá do século XIX. Os modernos conceitos do século XXI tratam de uma outra forma. Evaporação. Toca um pouquinho mais aqui com laser e aqui do que ali, deixando a córnea redonda. Ou seja, a luz, ela passa por um sistema oticamente aperfeiçoado para que quando ela atravesse todo o olho, chegue em um foco nítido para ser transformado e conduzido ao cérebro. Então, astigmatismo, distorção gerada invariavelmente pelo setor externo. Há algumas exceções, há tanta coisa. Há pessoas com pupilas grandes, com astigmatismo muito altos. Então nós precisamos começar a entrar em conceitos que vão além do astigmatismo. Já já nós vamos falar disso, mas antes vamos falar de miopia. E a miopia, afinal? Curvatura ou o comprimento do olho, um pouquinho maior. Luz que entra, não permite um foco, o foco se forma antes. A pessoa, tudo aquilo que ela agarra com as mãos e olha, ela enxerga porque ela traz o foco para perto. Aquilo que ela não consegue se aproximar ou trazer para si, acaba ficando desfocado. A miopia nós tratamos através da diminuição da curvatura. O princípio da física óptica é o mesmo, seja em óculos, lente ou laser. Nós temos que melhorar a passagem da luz para que ela seja colocada em foco. Uma lente de contato para miopia, claro, ela é muito pequena, é fininha, a gente não percebe isso, mas o centro dela é bem menos espesso do que a borda, justamente para compensar esse grau. O outro erro refrativo, outra dificuldade visual, ainda mais para nós que cada vez mais utilizamos computador, celular, a nossa atividade humana. O ser humano lá desde o Neolítico, ele tinha que olhar para os animais, tinha que fugir, caçá-los. Ou seja, a nossa grande função lá na época das cavernas era olhar para longe. E hoje, cada vez mais é perto. Isso tem 7, 8 mil anos. Ou seja, por mais que toda semana a gente consegue atender pessoas com 90 anos, bem, andando de bicicleta, com planos, né? O olho não sabe disso, o olho envelhece. E, infelizmente, ainda não se descobriu uma forma perfeita para que a lente interna, essa que começa a falhar, principalmente a partir dos 40, 45 anos, a gente tenha uma solução perfeita. Ou seja, temos muitas opções. E uma, certamente, bastante interessante é, ao invés de irmos lá dentro, retirar essa lente, que é uma opção, ao invés de usarmos uma lente de contato ou um óculos, nós fazermos o tratamento da vista cansada, esse tratamento de quem está começando a afastar o braço através de evaporação. Só que ao contrário da miopia, que tira um pouco da curvatura, aqui nós temos que pegar essa curvatura e aumentá-la. Como há uma perda da capacidade de acomodação, essa lente já não consegue mais ficar fina e grossa o suficiente para que a gente possa focar os objetos de perto, o que a gente pode fazer é simular essa capacidade interna externamente, ou seja, sem os riscos inerentes ao fato de que a gente, ao entrar dentro do olho, a gente pode estar gerando alguma complicação. Tudo que é feito por fora é simples, eficaz e seguro. Mas para a cirurgia de perto, o laser de perto, é uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida. A gente não foca na perfeição, entre aspas, né? A gente foca em fazer com que a pessoa possa trabalhar e fazer suas atividades diárias sem o uso de óculos. Isso a partir dos 45 anos. Antes dos 40 anos, esse sistema está funcionando bem ainda. Vocês sabem que isso é questão de prova lá na época de residência. Quando começa a vista cansada? E letra A, 40 anos. Letra B, 45 anos. Lá pela D, E, tem até o pega-ratão, né? Começa ao nascer. E é isso. Nós nascemos com quase 40 graus de capacidade de zoom, né, nessa lente. E ela vai se perdendo ao longo da vida. E a gente só vai perceber isso lá aos 40 anos. Então não é que esteja começando aos 40. Foi se perdendo. Aquela história, então, eu só vou poder fazer o laser quando estabilizar o meu grau. Isso é muito relativo. Talvez não vá fazer nunca. Ou seja, nós temos que abrir, então, a possibilidade de os tratamentos até os 40 anos,
eles permitem que através da evaporação da superfície, da harmonização dessa superfície, a gente consiga ter um foco de qualidade. A partir dos 40, 45, 50 anos, a gente muitas vezes tem que fazer com que o olho fique um pouquinho mais forte para perto, o outro para longe, ou seja, fazer com que os dois olhos dinamicamente funcionem bem. E por sinal é como eu estou. Funciona, não é como ter 20 anos, mas é muito melhor do que usar óculos ou lente para quem tem vontade de sair do óculos e da lente. O astigmatismo, por sinal, ele nos ajuda muito a entender outras coisas. Então, vocês lembram, né? O defeito da forma, ele grosseiramente, lá no século XIX, e ainda hoje, usado em óculos, em lente de contato, temos um astigmatismo, aonde? Em tal posição. Ou seja, o astigmatismo ele passa a ser tratado como um todo. Naquele setor, naquele eixo, a luz que está entrando sofre uma refração diferente, vamos corrigir, em vez da totalidade também ali. Então a pessoa pode ter 2 graus de miopia, 1 grau, 2, 3, 10 de astigmatismo, porque naquele setor, além dos 2 de miopia, tem mais 2 ou 3 ou 4, não importa, de astigmatismo. E íamos lá e corrigimos naquela posição, e é assim que se faz até hoje, em pleno século XXI, quando a gente decide usar óculos ou lente. As modernas máquinas de laser, elas aproveitaram um problema que ocorreu lá no final do século XX. O telescópio, que hoje me manda essas imagens lindas, maravilhosas, que está velhinho já está com seus mais de 20 anos, o Hubble, quando ele foi enviado para o espaço, para justamente fugir dos defeitos que a atmosfera gera, o ar tirando, distorcendo as lentes, eles, ao lançarem, descobriram que ele tinha alguns defeitinhos. Ele tinha um pseudo-astigmatismo, ele tinha uma distorção, e as imagens estavam saindo borradas. Deu um desespero no meio astronômico, o que vamos fazer? Estuda, começaram a buscar polinômios, fórmulas matemáticas não newtonianas, que estão relacionadas até a prêmio Nobel, coisas muito legais. Teve um engenheiro que o Napoleão levou lá junto na conquista do Egito, e o cara mexia com gases, ou seja, foram buscar muito conhecimento lá de trás para tentar encontrar uma fórmula de resolver um problema muito grave e tecnologicamente recente, que era essa falta de capacidade do Hubble de gerar uma imagem adequada. Com isso, 3 anos depois, foi lançado um novo ônibus espacial que chegou lá e colocou uma lente, entre aspas, sobre o Hubble, que até hoje está funcionando, né? Uma manutenção que foi feita. Ali estava descoberto o primeiro sistema de aberrometria funcionalmente, né, capaz de melhorar a visão do Hubble. Pois então, já há 15 anos, um pouquinho mais, em oftalmologia, nós também temos aberrômetros. E esses aberrômetros, apesar do nome estranho, o que eles fazem é melhorar a capacidade da gente compreender a qualidade da visão da pessoa, não só a quantidade de visão. Uma letra E lá projetada numa parede, se eu consigo vê-la ou não. Não, é o fantasminha, é a capacidade ou não de a gente ler uma legenda e ela não ter nenhum... o negrito da letra tá adequado. Essa qualidade da visão. Não basta só ler o E, não basta só ler aquela placa. Mas também, quando a gente quer diminuir a dificuldade dos raios que vão se espalhando, a gente começa a poder, então, trabalhar com qualidade visual. E a qualidade visual é quando a gente começa a estudar como se fosse o astigmatismo de cada um desses quadrantes. Eu vou contar isso de uma outra forma. Aqui, por exemplo, nós temos um exame de uma pessoa, né? Então, reparem que temos a íris com as suas malhas, né, com todas as suas características que são únicas e irrepetíveis. Pois a íris está ali por baixo. Aqui por cima, nós temos como que um vidro de um relógio, a córnea, né? Eu repito isso muito porque, por ser transparente, não é fácil vê-la. Para que a gente possa observar a forma dessa córnea, a gente pode usar, entre outras coisas, uma escala de cores. Sabe um mapa de geografia? Azul nível do mar, verde planície, cor quente montanha? Pois está aqui. Nessa forma de assistir, de entender como a córnea está, nós consideramos que uma esfera, onde ela é parecida com uma esfera perfeita, é completamente verde, como se fosse a planície. Tudo aquilo que é quente, né, cores vivas ligadas ao planalto, ao astigmatismo, estão aqui presentes. Ou seja, essa pessoa ela tem um astigmatismo nesse setor. E por que eu fiz astigmatismo? Porque não é só astigmatismo.
Vocês reparem que há uma cor um pouquinho mais forte aqui do que ali. Ou seja, essa pessoa, ela tem a luz que está entrando como um todo nesse setor aqui. A luz que está passando lá para dentro, nesse setor, sofre um pouquinho mais de refração, ou seja, vai chegar um pouquinho antes daquela. E isso gera distorção, fantasma. Não adianta colocar um óculos e uma lente que corrija tudo se há essas pequenas diferenças. Mas adivinhem só quem é que pode resolver isso? O laser. Toca mais aqui do que ali, fazendo com que a esfera seja perfeita. E aqui então nós temos uma análise dessa superfície. A luz, a pessoa que... Não é o Hubble lá, não é o James Webb que logo estará aqui, é o nosso olho agora. A luz é jogada, luz infravermelha, um laser infravermelho, que ao tocar, antes de ir para o cérebro, a máquina interpreta como a pessoa está enxergando. E com isso, nós temos modelos matemáticos que são jogados para dentro de instrumentos, pendrive, chips, que vão para dentro da máquina do laser. Elas recebem essa informação e ficam esperando. Olha, o seu Frederico está aqui nesse exame, o seu Frederico está aqui deitadinho. Ou seja, a máquina, ela nos diz, temos uma solução de qualidade, essa íris que está aqui desse exame tem que ser igual a dessa pessoa que está aqui deitada. Então, a gente coloca o anestésico, o afastador e tira foto. Ao reconhecer a íris, ele diz, sim, esse aqui é o Frederico, é o João, Ou seja, não se pode trocar o olho, não se pode tratar quem não possa ser tratado, e ainda melhor, a máquina ela aciona um rastreador, um eye tracker, que é infinitamente mais rápido do que nós. Ou seja, mesmo que a pessoa se distraia, olhe para o lado, ela vai acompanhar os movimentos. E com isso a gente tem, finalmente, um tratamento que é delicado e suave, é na superfície, e que vai tratar coisas que vão além da vista cansada, da miopia, do astigmatismo. Agora entramos na era das aberrações de alta ordem, que é o coma, que é o trifóio ou a aberração esférica. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, uma pessoa que tem muito coma, ou seja, apesar desse nome estranho, né? O coma é a distorção de luz que chega um pouquinho antes aqui do que ali, justamente por causa daquela diferença de curvatura que a gente estava falando agora há pouco. Em resumo, a moderna cirurgia laser ela é capaz de tratar a miopia, o astigmatismo, a dificuldade para perto e ainda por cima melhorar a qualidade visual das pessoas. Além disso, esse é um tratamento para a pessoa que, a partir dos 45 anos, ela começa a perder um pouquinho perto, ele pode ser refeito. Ou seja, o fato de já ter feito, né, na maior parte dos casos, não impede que a gente possa depois repetir se o processo de envelhecimento, a perda de acomodação, ela segue ocorrendo.